Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aero Agrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Rubens Barbosa, presidente executivo da Abitrigo. E o tema da nossa entrevista será 32º Congresso do Trigo e as projeções de mercado do grão para 2026. Doutor Rubens, é sempre muito bom conversar com o senhor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado aí pelo interesse. Muito bem. Doutor Rubens, nós vivemos um momento onde há uma preocupação generalizada com questões como tarifaço e tantas outras questões que deixam produtores, de maneira geral, preocupados. Em relação especificamente ao trigo, qual é o momento que nós estamos vivendo no Brasil? Olha, não, essas preocupações que alcançaram aí o tarifaço não chegaram ao trigo, né? O Brasil não importa trigo dos Estados Unidos em quantidade. O trigo tem, como você sabe, para os países não membros do Mercosul, depois de uma certa quantidade, tem isenção de tarifa. Então, o mercado internacional, inclusive, não ficou afetado por esse tarifaço. Então, do ponto de vista dos moinhos, a situação está normal. Não é claro que o agro brasileiro foi afetado, né, por essas medidas, mas o setor de trigo não teve maior problema. Então, por exemplo, questão de dólar não afeta em nada, está tudo tranquilo. Não, a oscilação do dólar, claro que impacta, né, porque o preço da importação do trigo é fixado pelas bolsas no exterior. E a variação, a oscilação do dólar tem efeito no preço, né, interno, que varia muito, e a estabilidade do mercado financeiro internacional nesse ano foi muito grande. Até hoje nós estamos vendo aí, né, o preço do trigo caindo, estável, mas caindo. Então, essa questão impacta, mas não tem nenhum impacto maior sobre o abastecimento, sobre a importação regular de trigo do Brasil. Nós somos autossuficientes na produção de trigo, doutor? Não, o trigo é um dos poucos produtos que o Brasil importa, e importa muito, né? Normalmente, cerca de 60%, 70% do consumo de trigo para fabricação, né, de farinha pelos moinhos, ela é importada. Esse ano, inclusive, nós estamos vendo uma queda na produção interna e vai haver uma importação maior por parte dos moinhos, né? Sobretudo da Argentina, que esse ano tem uma safra melhor. Então, nós estamos com um projeto da Embrapa sendo desenvolvido no norte do Cerrado, e a projeção da Embrapa é que até o final da década nós teremos uma produção ao redor de 20 milhões de toneladas. Eu, pessoalmente, acho que é um pouco otimista essa projeção, mas certamente a gente vai ter uma produção interna maior do que a gente teve nos últimos anos. Qual é a produção atualmente brasileira? Nos últimos anos, 2, 3 anos, foi ao redor de 8 milhões de toneladas, 8,100, 8,500. Em 2022, chegamos a 11 milhões de toneladas. Esse ano, por uma série de condições, né, de preço, desinteresse dos produtores, clima, preço, a produção deve ficar ao redor de 7, 7,5 milhões de toneladas. A nossa produção, ela está majoritariamente em que região? No sul? O trigo é uma cultura de inverno, tradicionalmente, aqui no Brasil, né? Paraná e Rio Grande do Sul. Mas agora começa a se ampliar para outras regiões, né? A região do norte do Cerrado, no sul do Nordeste, no oeste da Bahia. E alguns estados, como São Paulo, Mato Grosso, estão aumentando gradualmente a sua produção também. Nós já tivemos no passado, doutor Rubens, uma tentativa de produção de trigo aqui em Goiás. Eu estou em Rio Verde, Goiás, e aqui nós tínhamos inclusive moinho de trigo. E me parece que isso não foi muito avante. O que muda agora em relação ao que aconteceu no passado? São as pesquisas da Embrapa? Eu acho que é o trabalho que a Embrapa está desenvolvendo, né, no norte do Cerrado, não só com sementes, como maneira de produção, a irrigação, enfim, muda.
muda a perspectiva, né? Inclusive aí em Goiás. Nós tivemos ano passado, aliás, nos últimos 4 anos, vários problemas climáticos no Rio Grande do Sul. E ainda existem incertezas. Isso chegou a afetar a produção, a produtividade nacional? Não, a produtividade nacional, sobretudo no Nordeste, nessa região do Cerrado e tal, é muito boa. No ano passado tivemos problemas de clima também, não é? O sul do país é muito exposta a essas variações de clima, né? Ou chuva ou seca, mas não prejudicou, como eu disse, o abastecimento, né? Não houve em nenhum momento problema com o abastecimento, o fornecimento do trigo para o mercado nacional. Nós temos em algumas outras culturas, como soja e milho, por exemplo, problema de armazenagem. No caso do trigo, nós temos algum problema nesse sentido ou não? Nós temos sim, nós estamos em contato, a Abitrigo está em contato com o BNDES para a gente conseguir linhas de crédito favorecidas, como acontece com os produtores, para que a gente possa aumentar a nossa capacidade de armazenagem, né? À medida em que a safra brasileira aumenta, e esse ano nós vamos passar para 350 milhões de toneladas, vai ser um ano recorde, né? Nós temos uma perda muito grande, porque não há armazenagem adequada para esse aumento da produção de grãos aqui no Brasil. E o caso do trigo não é diferente. A importação tem que ser muito bem cuidada, porque não há armazenagem disponível para esses trigos. Os moinhos têm que ter cuidado nessa política de importação para não perder, né, trigo por falta de armazenamento. Em relação à nossa logística, nós temos ainda insuficiência de portos, nós temos rodovias muito ruins, insuficiência de ferrovias. Isso acaba encarecendo de alguma maneira, doutor? Essa é a falta do pensamento estratégico do Brasil, né? Esse é o problema sério que a gente tem, né? A logística em relação ao continente americano é muito, muito atrasada, né? Muito deficitária, né? E se nós pensarmos que 50% da exportação brasileira vai para a Ásia, e desse total 40% vai para a China, nós temos uma situação em que ninguém abriu a perspectiva, né? Nem o governo, nem o setor privado do agro se preocuparam em abrir uma janela para o Pacífico, né? Então nós exportamos para a Ásia via sul da África ou o Canal do Panamá, aumentando os dias e aumentando o frete, aumentando o custo da produção. Isso é uma falta de uma visão de médio e longo prazo, uma visão estratégica que culturalmente a gente tem aqui no Brasil. Eu vou fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Estamos falando hoje a respeito do trigo e eu estou entrevistando o Dr. Rubens Barbosa, que é presidente executivo da Abitrigo. E como é que nós estamos em questão às legislações, questões regulatórias em relação a outros países, doutor? A gente está muito atrasado, né? A questão regulatória aqui é muito séria, né? Nós, a Abitrigo, estamos gradualmente tentando reduzir a burocracia para a importação do trigo. O trigo é um produto estratégico, né, na mesa do brasileiro, é o pãozinho, é a massa, é o biscoito. São produtos que são consumidos pela população, está na cesta básica, influencia a inflação. Então nós estamos tentando diminuir o custo, né, da importação do trigo. Mas se você examina as regras de importação e de exportação, ainda são muito deficientes e são uma boa parte do chamado custo Brasil, né, que onera as importações, as exportações, sobretudo as exportações do Brasil. Nós estamos também sem nenhum pensamento estratégico nessa área.
teria que haver uma redução, uma diminuição do papel do Estado, uma simplificação, desburocratização das medidas regulatórias que afetam o comércio exterior brasileiro. Essa questão de uma falta de pensamento estratégico não é algo apenas desse governo, é algo novo, é algo que já vem de longo prazo, né, doutor, não é, doutor? Não estou falando desse governo, estou falando do Brasil, né? Nós não temos nenhum pensamento estratégico. A última vez que a gente pensou num plano nacional foi em 1975, 76, com o Plano Nacional de Desenvolvimento. Foi a última vez, nos últimos 50 anos, ninguém se deu o trabalho de pensar nisso. O que seria necessário, doutor, para a gente aumentar a nossa competitividade, a nossa produtividade e até mesmo nos tornarmos autossuficientes? Olha, quanto à autossuficiência, nós já estamos trabalhando, né? A Embrapa, que é um órgão importante de escola aqui no Brasil, está pensando nisso. Agora, no resto, nós temos que olhar para dentro, né? Além do esforço de aumentar a exportação com uma ação para diversificar os nossos mercados e tal, a gente tem que olhar para dentro, né? Nós temos que fazer uma transformação do país importante, né? A reforma tributária, a reforma administrativa, mesmo uma reforma política para simplificar o exame dessas matérias, né? Nós estamos com uma situação muito complicada que ainda é mais preocupante por causa dessas transformações que estão ocorrendo no mundo de hoje. Quer dizer, o mundo de hoje não é o mundo do ano passado, de 20, 30 anos atrás. É um novo mundo, a lei da selva, salve-se quem puder. E nós temos que olhar para dentro. Sem esse trabalho de olhar para dentro, para a estratégia, para um projeto nacional, nós vamos nos dar muito mal. Eu estou tratando um pouco disso por uma outra função que eu tenho no Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Nós estamos começando a discutir com a sociedade civil uma estratégia para o Brasil, não é? Qual é o lugar do Brasil nesse novo mundo em transformação? Nós temos moinhos suficientes hoje no Brasil e modernos o suficiente para que possamos processar toda essa quantidade de trigo necessária. A população não para de crescer, né, e de aumentar o consumo, inclusive. Mas no caso do trigo, o consumo de farinha tem se mantido estável nos últimos anos, 5, 10 anos. A Abitrigo fez uma pesquisa o ano passado, esse ano, sobre o ano passado, e verificamos um pequeno aumento de 3% da moagem, que passou de 12 milhões e pouco para 13 milhões. Então é muito pequeno, né? Não há oscilação, não há aumento significativo da demanda, né, de farinha dos moinhos. E os moinhos estão adequadamente equipados, são modernos e temos capacidade para processar o que for necessário aqui. Mas a demanda continua estável, né, sem nenhum movimento brusco para cima. Acho que a pergunta que todo mundo gostaria que eu fizesse nesse momento para o senhor é o seguinte: com tanta importação, o preço do nosso pãozinho, da macarronada, da nossa pizza, vai subir? Eu acho que se depender da indústria do trigo, não, né? Isso, o componente dentro do preço da farinha do trigo é muito estável, né? O preço sobe por causa do custo Brasil, né? O custo da tributação, o custo da logística, o custo do trabalho, enfim, mas não por causa do trigo, né? E por causa dos moinhos. O preço tem se mantido estável, com um aumento muito pequeno, apesar do crescimento do custo para os moinhos, né? A rentabilidade não aumentou para os moinhos, né? Mas os moinhos tomam cuidado de não aumentar o custo da farinha por causa disso, né? É um produto estratégico por causa do risco de aumento da inflação. O pouco aumento que houve do pãozinho, da massa e tal, não foi por causa da produção dos moinhos. O senhor falou do consumo, que tem sido estável, né, nos últimos anos, não tem tido grandes variações. E tem havido novas tendências de consumo?
Tem havido, né? Tem muito pão artesanal, né? Tem outros produtos que estão aparecendo. Eu acho que a tecnologia, né, à medida que se desenvolve, produz novos produtos, né? Mas isso não é na nossa área, né? Isso já é no produto derivado do trigo, né? Nós não acompanhamos, mas não temos nada que ver com essa transformação gradual, né, do pão artesanal e de outras variedades por parte das empresas que produzem derivados do trigo. Como é que está a oferta internacional de trigo para 2025, 26? O senhor falou da Argentina, além da Argentina, nós compramos de outros mercados? A gente compra dos Estados Unidos, compra dos países do Mercosul, compra da Rússia. Há um excesso de trigo, né, no mundo, não há uma pressão de demanda, né, por isso que o preço não está sustentável, né. Então nós não temos nenhum problema de compra do trigo para o mercado interno, não há nenhum problema de abastecimento. Bom, em breve acontecerá o 32º Congresso do Trigo. Eh, Qual é o principal objetivo com esse congresso, doutor? Olha, do dia 20 ao dia 22 de outubro, né, nós vamos fazer no Rio de Janeiro esse 32º Congresso Internacional do Trigo. Quer dizer, nós vamos discutir isso que a gente está discutindo aqui, né, o mercado internacional, o mercado interno, a competitividade do setor, a questão do impacto das novas tecnologias, né, é o caso da inteligência artificial, enfim, tudo isso, né, e vamos discutir também as tendências do mercado do trigo, né, na cadeia, da cadeia produtiva. E vai ser uma oportunidade, né, para a gente ter um networking, um entrosamento entre os membros. Isso não é só sobre a indústria do trigo, né, sobre a cadeia do trigo. Então nós estamos contando aí com a presença desse ano, talvez até maior que a do ano passado, com muitos representantes internacionais, né, da União Europeia, dos Estados Unidos, do Canadá, da Turquia, da Austrália, da China, da Rússia, e vamos discutir também no primeiro evento, vai ser uma discussão muito ampla sobre a economia e a geopolítica, né, no mercado internacional. Então eu acho que vai ser muito importante a gente discutir, e também vai haver discussão técnica sobre a questão tributária, vamos ter exposição sobre isso, enfim, é um congresso que vai ser importante para toda a cadeia, desde a produção, passando pela indústria até os produtos finais. Vai ser muito importante, e como eu disse, estamos esperando um número até maior do que nos anos anteriores. O senhor falou da questão tributária. A partir do ano que vem nós temos aí já na prática a reforma tributária. Isso chega a preocupar o setor? Não, nós estamos acompanhando de perto isso, né, todas as etapas, o Abitrigo participou, os moinhos participaram, e o pão foi incluído na cesta básica, entendeu? E nós estamos acompanhando. Acho que até agora está tudo, do ponto de vista do setor, não há problema maior. Vamos para mais um intervalo e já já estaremos de volta. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. Rubens Barbosa é o presidente executivo da Abitrigo e hoje está trazendo para nós um panorama a respeito dessa cultura. Como que estará o trigo agora no ano de 2025, 2026 e a respeito também de um fórum que acontecerá recentemente tratando dessa cultura no Brasil. Eu vou trazer um pouco aqui da programação, então, a palestra inaugural
ela terá como título Economia e Geopolítica no Brasil e no Mundo, conforme o senhor mesmo colocou. Os palestrantes serão Gustavo Segré, cientista político e jornalista, e a Zeina Latif, né, que é economista sócia da Gibraltar Consulting. E o senhor vai ser o moderador, né, doutor Rubens? Bom, eu vou participar, eu vou moderar essa discussão que vai ser feita logo no primeiro dia, né, na abertura dos trabalhos. Isso. No dia 21 de outubro, terça-feira, às 9 horas da manhã, tem a cerimônia de abertura, né, e depois a palestra inaugural, os impactos da reforma tributária, com o Luiz Renato, que é diretor econômico do Destrava Brasil. E logo na sequência, a competitividade do negócio trigo. Os palestrantes serão Marcelo Vonisca, conselheiro da Abitrigo, né, que será o moderador, com desempenho econômico do setor moageiro nos últimos 10 anos. Os desafios gerenciais da indústria do trigo, práticas de gestão, com André Paranhos, vice-presidente da Falcone Consultores, e com o Glauco Ferreira, Economia Circular na Indústria. Que resultados a Abitrigo espera, doutor Rubens, ao final desse congresso? Olha, o Congresso, como eu disse, é para tratar dos aspectos principais de interesse do setor, de todo o setor. E a gente espera que as palestras que forem desenvolvidas durante os 2, 3 dias de encontro sejam úteis, né, para a formulação de políticas, para a gestão das empresas que operam nesse setor, especialmente para a indústria, né, que está no meio do caminho entre a produção e o desenvolvimento de produtos derivados do trigo. Eu sei que esse é um tema sensível, mas o senhor falou em política, vocês chegaram a convidar políticos para que possam participar e ver as demandas do setor ali no Congresso? Cortou a sua pergunta, eu não ouvi toda a pergunta. A pergunta foi o seguinte: eu sei que é um tema sensível, mas vocês chegaram a convidar políticos, congressistas, ministros, para que possam estar presentes no Congresso e ver as demandas do setor? Sim, nós convidamos o ministro da Agricultura, convidamos o ministro Geraldo Alckmin, nós esperamos que eles possam comparecer, mas sempre haverá, se eles não puderem comparecer, eles mandam sempre representantes, nós convidamos, inclusive, membros do parlamento, né? Vai estar lá o o Luiz Auli, talvez o representante da frente parlamentar, enfim, nós convidamos, sim, membros do Congresso e do governo para participar. Bom, ainda no segundo dia, após o almoço, tem o painel 2 do dado ao valor, inteligência artificial e a automação inovando a indústria do trigo. Como é que a inteligência artificial tem atuado, tem sido utilizada na indústria do trigo, doutor Rubens? Olha, isso está no começo ainda, né? Tem muita, já está sendo utilizado pelas gestões, né? Para melhorar a logística, melhorar a produção do trigo, né? A moagem do trigo, mas isso nós vamos divulgar essa nova tecnologia para que mais pessoas possam se beneficiar dessa nova forma importante, né, que vai revolucionar, já está revolucionando a produção, as questões militares, enfim, todo mundo está sendo afetado por essa tecnologia. E como nem todos os moinhos estão informados de como proceder com isso, nós vamos divulgar e discutir o que se pode fazer com a inteligência artificial. Já falou aí da presença de representantes de vários países lá no Congresso. O Brasil é um cliente importante para esses países? É representativo? Para a Argentina, sim, né? É o primeiro parceiro do Brasil, o maior exportador para o Brasil, né? Para a Rússia, para os Estados Unidos, não. Para os outros países do Mercosul também é importante. O Paraguai e o Uruguai exportam quantidades menores que a Argentina, mas significativas do ponto de vista deles, né? Então, por isso que eles vão estar presentes, né? E eu acho que é importante isso. Agora, do ponto de vista dos grandes produtores, né, Estados Unidos e Rússia,
as quantidades que a gente importa ainda são pequenas. Bom, ainda no segundo dia, nós teremos às 15 horas o workshop Pensa Lab, com o tema Especificações que funcionam, reduza perdas e maximize lucros na panificação industrial. Tem muitas perdas no setor de panificação, doutor? Isso não poderia dizer a você, porque, como eu disse, nós não acompanhamos isso, né? Nós estamos voltados apenas para a questão da indústria. Perfeito. Correto. Bom, no dia 22 de outubro, às 9 horas, tem o painel A Farinha de Trigo no Novo Mercado Consumidor. E depois o Mercado do Trigo, que é o painel 4 e a cerimônia de encerramento. Como é que é feita a escolha desses temas e desses palestrantes, doutor? Qual é o critério de escolha? Olha, nós discutimos internamente, né, com as empresas e vemos no momento, né, cada ano muda, né, porque mudam os interesses, mudam a prioridade, mas é muito discutido essa preparação. Nós temos um longo período de preparação para esses congressos, né, e a escolha dos palestrantes é, sobretudo, palestrantes que tenham conhecimento técnico, né, para ajudar justamente toda a cadeia do trigo nesses congressos. Quem é o público a que o congresso se destina, doutor? É isso, são o total da cadeia produtiva, são os moinhos, os gestores, os produtores. Nós temos também a visita de produtores de derivados do trigo, é para toda a cadeia. Perfeito. Então, só relembrando, nos dias 20 a 22 de 2025, lá no Rio de Janeiro, no Windsor Barra Hotel, acontecerá o 32º Congresso Internacional da Indústria do Trigo. Se o senhor desejar deixar um convite, doutor, para os nossos ouvintes, fique à vontade. Eu convido a todos, né, que se interessam por isso, por esse setor, de toda a cadeia, desde a produção, passando pela indústria, chegando aos derivados, aos subprodutos do trigo, fica feito o convite para participar desse 32º Congresso, do dia 20 ao dia 22, no Rio de Janeiro, no Hotel Windsor. Eu agradeço extremamente a sua disponibilidade em estar conosco aqui, doutor Rubens. Muito obrigado, uma honra conversar com o senhor sempre. Muito obrigado aí pelo interesse de vocês. Eu conversei com o Dr. Rubens Barbosa, presidente executivo da ABTrigo, sobre o 32º Congresso do Trigo, que acontecerá no Rio de Janeiro em outubro, e ele falou também a respeito das projeções de mercado do grão para o ano de 2026. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.